Sejam mais uma vez bem-vindos. Estamos aqui já para falar exatamente de como é que funciona o CSS. Mas vamos falar em particularidade daí de seletores. Como é que tu podes usar seletores para selecionar elementos e estilizá-los. Vamos colocar também o background diferente. Background, mudar a background. Por exemplo, como está a ver aqui no desktop, temos a background com uma imagem. Então, nós vamos mudar a background, vamos colocar muita coisa. Vamos aprender muito hoje com CSS. Então, como eu estava a dizer, que CSS é linguagem de estilização. Então, vamos a isso. Abre o seu Visual Studio, ok? Ignora tudo aquilo que nós criamos nas aulas passadas e desta vez vamos criar um novo documento HTML, porque queremos usar um CSS interno. Então, vais criar aí um documento HTML chamado seletores.html. E depois vamos à nossa pasta curso de programação web. Abrimos o nosso documento que nós acabamos de criar. A nossa página abre, vai processando. Nós vamos aqui poder criar um site básico. Vamos mudar o título. Vamos colocar aqui seletores. Também incluir o nosso CSS, que é a parte da estilização do nosso site, para deixar ele mais um pouco interessante. Então, hoje nós queremos falar muito do CSS. Então, é só prestar muita atenção para não perder coisas que nós vamos aprender aqui agora. E vamos ver como é que o nosso documento de seletores está aí, já está criado. Muito bem, em CSS existem dois seletores. Existe o chamado seletor class e existe o chamado seletor id. Quando nós usamos o seletor class, ok? Em CSS ele é referenciado com o ponto. Se nós usamos o seletor id, nós vamos usar o referencial hash, que é cardinal. Então, class é representado por ponto, id é representado por cardinal. Esses são chamados de seletores. Agora, como é que funcionam esses seletores? Para que servem? Por exemplo, se nós temos elemento H2, que é o título do nosso conteúdo, que é seletores. Temos aqui seletores como sendo o título do nosso conteúdo. Criamos aí o título. Então, uma vez que CSS tem a ver com estilização, então, o seletor ele é chamado como fosse atributo. Por quê? Porque aparece na abertura da tag. Então, aqui nós vamos escrever classe, que é o nosso atributo, que chama-se também de seletor. Aqui nós podemos dar qualquer nome. Atenção, ao dar nome, o seletor, faça questão de dar o nome que você vai poder lembrar. Por exemplo, eu vou escrever assim, primeiro título. Primeiro título. Então, ao escrever classe, primeiro título, eu poderei me recordar, porque o que acontece? Quando nós estamos a criar um site completo, isso tudo fica cheio de códigos até lá embaixo que não acaba. Então, para você não se esquecer que primeiro título está a se referir o quê? Então, você faz desta maneira, deve nomear bem os seletores. Então, por exemplo, temos aqui, primeiro título é classe. Então, vamos aqui no CSS, queremos estilizar. Então, como eu estava a dizer que classe, quando nós usamos seletor classe, usamos ponto. Então, neste caso, ao invés de escrever H2, vamos escrever ponto, primeiro título. Depois, já começamos a estilizar o nosso elemento H1. Então, vamos colocar aqui cola. Queremos mudar a cor. Então, vamos colocar green. Então, temos aí, mudamos a cor. Vamos criar também o outro H2. Vamos escrever classe. E vamos criar o outro H2. Vamos escrever id. Então, vamos estilizar o H2
Então vamos escrever aqui H2 deve ter cola blue, que é cor azul. Então veja o que é que vai acontecer. Os dois H2 já têm a cor azul, mas o primeiro H2 não tomou cor azul. Por quê? Porque nós colocamos um seletor dentro dele. Estamos a separar, dizer que esta aqui já não é mais H2, mas sim é primeiro título. Esses seletores, eles funcionam exatamente para isso, para não dar resultados em erro. Se nós tirarmos isto aqui, primeiro, então, se nós tirarmos isto aqui, isso quer dizer que todos os H2 estarão com a mesma cor azul. Os elementos nós sempre vamos repetir no site. H2, 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 porque são vários títulos que você vai dar ao seu conteúdo. Então, dando H2, 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 e você coloca aqui H2 cola blue, e você não quer que o primeiro H2 tenha a mesma cor. Então, vocês colocam aqui classe, primeiro. Então, aqui, ao estilizar, é só escrever ponto primeiro, cola green. Isso quer dizer que este aqui já não vai ser, CSS não vai reconhecer mais este como sendo H2, mas sim vai reconhecer ele como sendo primeiro título. É por isso que quando fazemos assim, ele já não terá a cor azul, mas sim terá a cor verde. Por quê? Porque o primeiro título nós colocamos como sendo com a cor green. Agora, se nós queremos usar o seletor id, é muito fácil. Vamos criar também aqui o outro H2, melhor usar seletores, ok? É o outro título que nós acabamos de criar. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai ter a cor azul, mas nós não queremos que ele tenha a cor azul. Então, vamos colocar aqui id, ok? Eu disse que existem dois seletores em CSS. Agora vamos usar o id. Vamos já dar um nome que nós vamos nos lembrar sempre. Isso depende de si, daquilo que você vai com facilidade lembrar. Seletor, para eu poder me lembrar com facilidade. Se quando nós usamos id, a referência não é ponto, é cardinal. Então escrevemos cardinal seguido de nome, ok? Do nome do id, que é melhor seletor. Então daqui já vamos estilizar. Nós não queremos que ele tenha a cor azul, queremos que permaneça com cor padrão, que é cor black. Então, aqui está. Nós não queríamos que esse H2 tivesse também esta cor azul. Então, nós usamos o id para que seja melhor seletor. O nome dos seletores, eles são casos sensíveis. Ok? Por exemplo, nós escrevemos aqui, primeiro seletor. Se você tirar a letra O, ficar assim, primeiro, veja que não vai funcionar. Então, aquilo que você escrever aqui no nome deve ser a mesma coisa. Okay? Por exemplo, se você escreveu aqui, primeiro título, começou com a letra maiúscula e aqui dentro da folha estilo encadeada você não começou com a letra maiúscula. Se você vem aqui, também vai resultar em erro. Então, tenha muito cuidado ao dar nome uma classe, a dar nome um seletor. Devem ter o mesmo dizer. Se colocou número, deve ser número. Se colocou letra, deve ser letra underscore. Deve colocar tudo, assim como está. Então, os seletores têm esta função. Os seletores também podem ser usados para selecionar vários elementos. Por exemplo, nós temos aqui, vamos criar elemento parágrafo. Vamos escrever aqui, bom, é usar seletores, ok? E vamos criar outro parágrafo. É muito bom mesmo. Ok? Vamos escrever aqui, é muito bom mesmo. E vamos criar outro parágrafo. Se você for a perceber, nós criamos aqui 3 parágrafos. Ok? Então, o que é que nós queremos? Queremos que esses todos os parágrafos estejam a negrito. Vamos fazer. Nós vamos dar o mesmo nome de seletor. Ok? Isso depende de si. Pode usar id, pode usar classe. Mas eu gosto muito de usar classe.
Por quê? Porque combina com o ponto. Cardinal, para mim, está um pouco distante da minha mente. Então, vou escrever aqui negrito. Negrito. Atenção, o nome depende de si. Procure um nome que vai lhe facilitar. Negrito, negrito, negrito. Isso porque vai nos ajudar a poupar o espaço. Por exemplo, aqui, nós queremos colocar tudo a negrito. Então, vamos escrever ponto negrito. Então, na medida que nós vamos estilizar esse espaço como sendo negrito, ele vai mudar todos os textos. Por quê? Porque todos os textos, parágrafos, têm classe negrito. Então, vamos fazer desta maneira e vamos guardar a ele e tudo estará a negrito. Então, os seletores também funcionam para esta situação. Se você quer colocar vários elementos que você quer dar a mesma estilização, então você coloca o nome da classe para todos os elementos. Como eu estava a explicar aqui, nós temos H2, H2. Mas, o que acontece? Nós criamos o elemento div, Então, quando nós estamos a programar, sempre repetimos os elementos. Então, para que não haja limitações. Vamos criar vários elementos div. Então, vamos escrever aqui programar em web. Depois aqui vamos escrever programar em tudo. E por fim vamos escrever programar em sites. Então, temos aqui 3 elementos div. Então, imagine lá, nós queremos mudar a cor do elemento div. Ok? O primeiro div. Então, o que acontece? Se nós escrevermos assim, div, cola, ok? Red, que é vermelho. Então, queremos o primeiro div com cola red. Veja só, ele está a ir para todos os divs. Por quê? Porque todos são divs. Então, os seletores têm esta função, como eu estava a explicar no primeiro. Tem esta função de separar a estilização para cada elemento. Então, uma vez que eu só quero que o primeiro div tenha aquela estilização, então vou chamar uma classe com um nome que eu não vou poder esquecer, que estou a referir a quê? Então, posso escrever aqui meu, ok? Então, meu. Então, venho aqui, mudo e escrever ponto meu. Então, ao fazer isso, eu só estou a selecionar o primeiro div e os outros continuam com a cor padrão, ok? Então, os seletores, eles funcionam desta maneira. Eu acho que é tudo que eu poderia ensinar acerca dos seletores. Então, é necessário mesmo ter muito cuidado ao usar esses seletores. Existem 2 e você pode usar de várias maneiras. Em HTML existem elemento pai e elemento filho, elemento neto e tudo mais. Então, imaginemos que nós temos aqui um elemento div e dentro do elemento div nós temos o elemento parágrafo. Dentro do elemento parágrafo está escrito assim: eu sou, e depois dentro do elemento parágrafo vamos colocar o outro elemento que é span. Então, span, eu sou verde, desta maneira. Então, temos o elemento div, que é elemento pai. Temos o elemento filho, que é parágrafo. Ainda temos o neto, que é span, que escrever aqui, classe pai. Ok? Então, já escrevemos classe pai. Isso quer dizer o quê? Estamos a referir ao nosso div. Então, se nós chegarmos aqui, nós podemos escrever assim, ponto pai. Então, o que está a acontecer aqui? No elemento div tem parágrafo,
mas div não tem texto. O que tem texto é o parágrafo. O parágrafo do texto é eu sou, ok? E dentro do elemento parágrafo tem o elemento span, que tem a palavra verde. Então, o que é que nós queremos? Queremos que o elemento parágrafo tenha um texto de itálico. Então, vamos escrever aqui ponto .py, depois não vamos colocar nenhuma vírgula. Vamos dar espaço, queremos o parágrafo. Queremos o parágrafo que está dentro do elemento .py, que é, neste caso, div. Então, nós vamos colocar aqui font style italic. Font style italic. Então, o espaço é exatamente colocado para você poder encontrar o elemento que está dentro do outro elemento. Então, temos aqui o elemento py, nós queremos parágrafo. Então, colocamos ponto .py, espaço, parágrafo. E estilizamos como font style italic. Então, veja só, o que está a itálico é o parágrafo, assim como o parágrafo todo, assim como o span. Então, nós não queremos que o span tenha itálico. O que é que nós vamos fazer? Vamos sair daqui, vamos colocar ponto .py, espaço, parágrafo, depois espaço, span. Então, quando nós fazemos isso quer dizer que nós só queremos estilizar o elemento span, ok? Queremos estilizar o elemento span, porque colocamos espaço, espaço, espaço. Vamos colocar aqui font style normal, que quer dizer normal. Não vai ter aí o que se chama de itálico. Então, o span não está itálico, o parágrafo é que está a itálico. Então, se você quer fazer também, assim funciona desta maneira. Então, se você quer selecionar um elemento e estilizar que está dentro do outro elemento, você usa essa sequência. Primeiro o elemento py, depois o elemento fig, a seguir o próprio elemento que você quer estilizar, que neste caso é o nosso span. A vírgula tem o uso quando nós queremos estilizar este elemento div. Vamos chamar assim, classe programa. E aqui também vamos escrever classe. Ali escrevemos programa e aqui vamos dar uma classe diferente, ok? Vamos dar uma classe diferente. Vamos escrever aqui cara. Então, quando nós determinamos a classe, nós estamos a separar os elementos. Para que não haja confusão, no momento em que nós estivermos a estilizar este, não afete este, no momento que estamos a estilizar este, também não afete o outro. Então, temos aqui programa e temos cara. A vírgula é usada para quê? Para selecionar vários elementos ao mesmo tempo. Por exemplo, temos ponto programa, que é o primeiro elemento. Vamos colocar vírgula, ponto, cara, ok? Então, quando nós usamos a vírgula, isso quer dizer o quê? Quer dizer, assim como este elemento programa e o elemento cara, o que nós tudo vamos fazer aqui, terão a mesma designação. Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos mudar a fonte desses dois elementos. Queremos colocar uma fonte de 20 pixels. Então, a vírgula usa-se para você poder selecionar vários elementos ao mesmo tempo, para que eles tenham o mesmo dizer. Esse todo o fundo que nós estamos a ver aqui, que é branco, que é padrão, ok? Quando você está a criar um site, é padrão, nós podemos alterar ele. Como é que nós alteramos? É muito fácil. Nós vamos usar o elemento body, vamos dizer o seguinte, que deve ser background color, que é cor de fundo neste caso. Background color, nós podemos dar
uma cor que nós queremos. Mas para mim, vou usar esta cor, yellow. Ok? Vamos usar a cor yellow. Então, o site fica desta maneira. Então, se você quer mudar a cor do fundo do seu site, use essa propriedade. Então, CSS tem muita funcionalidade. É por isso que estava a dizer que é linguagem de estilização. Deixa o site cada vez mais interessante. Além de você colocar o background através de cores, você também pode colocar uma imagem como background. Como é que isso se faz? É muito fácil. Você primeiro precisa de ter uma imagem, ok? Então vamos aqui escolher uma imagem simples. Vamos escolher esta. Então vamos dentro da pasta curso de programação. Aqui nós vamos criar outra pasta chamada imagem. Então é aqui onde nós vamos colocar a nossa imagem. Aqui no nosso Visual Studio vamos remover este background color para retirarmos a cor do background. Desta vez, além de escrever background color, vamos escrever background image. Aqui no background image, nós colocamos o elemento URL no valor e dentro de parênteses nós vamos colocar o nome da pasta, que é imagem, depois o nome da imagem e guardamos o nosso documento. Então vamos fazer aqui a atualização. Aqui está. Então, se você for a perceber, nós já colocamos aqui a imagem como sendo background. Então, as imagens estão a repetir. Se você não quer que repitam, é só escrever background repeat, a propriedade background repeat, para não repetir a imagem. Então, vamos escrever no repeat. Ok? Então, assim que estamos a escrever que background repeat, no repeat, é para que não sejam várias imagens, para que seja apenas uma imagem. Para esta aula, vocês vão criar duas páginas. Uma com background com imagem e a outra com background de cor azul. Então, nas duas páginas vão criar um parágrafo por baixo e vão colocar aí o vosso nome completo. Se vocês quererem acrescentar títulos, tudo mais, podem acrescentar, mas a base é esta.